Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a adição com reserva. O que significa isso? Antes da gente entrar nesse assunto, nesse conteúdo, a professora vai retomar alguns pontos importantes da gente fazer essa continha, essa operação aí. Então, vamos retomar algumas coisinhas, certo? Bom, primeiro, o que a gente tem que seguir quando a gente vai realizar uma operação matemática? Primeiro, a gente tem que lembrar sempre que a gente inicia uma operação sempre pela unidade. Então, a gente sempre tem a forma correta de montar uma continha e iniciamos ela sempre pela unidade. Isso é o primeiro passo que a gente tem que sempre se lembrar. Por quê, professora? Porque se a gente não inicia as nossas operações pela unidade, depois vai dar confusão quando a gente chegar na dezena e na centena. Então, a gente sempre tem que seguir a ordem das operações, certo? E a ordem da unidade é o que inicia a operação. Bom, tendo isso bem fixo na mente, a gente vai passar para a próxima parte. Quando a gente está realizando uma operação simples, por exemplo, como essa aqui, 7 mais 2, é uma operação simples que só tem unidade. Então, o que a gente faz? A gente soma as unidades, 7 mais 2, e coloca o resultado lá, que dá 9. Quando a gente faz uma operação simples com unidade e dezena, por exemplo, 11 mais 8. Então, nós temos que organizar. Por quê? Porque 8 é unidade. 11 eu já tenho unidade e dezena. Se eu montar a minha conta desta forma, ela vai dar errada, porque eu não respeitei a ordem, né, e o valor dos numerais. Então, o 8 aqui, ele vai ocupar a casinha da unidade, a ordem da unidade. Então, ele permanece na unidade. Se eu colocar ele na dezena, o valor dele já vai ser alterado para 80 e não 8. Então, se na minha operação simples eu coloquei lá 11 mais 8, 8 não é 80. Então, quando eu falo 8, se trata de unidade. Então, eu tenho que posicionar ele na ordem correta da minha operação. Então, vai ficar desta forma. 11 mais 8, certo? Isso aí é um outro ponto muito importante, que é a colocação dos numerais na ordem correta das operações, ok? Então, relembrando, sempre iniciar as operações pela unidade e sempre posicionar os números na ordem correta da operação, certo? Agora, a gente vai para o nosso conteúdo de hoje, que é adição com reserva. O que é isso, professora? Bom, lembra que quando a gente entra no primeiro aninho, no início do segundo ano, a gente sempre joga aquele joguinho Nunca 10? Se você nunca jogou esse joguinho, então a gente vai relembrar um pouquinho dele. O joguinho Nunca 10 era um joguinho que a gente joga em grupos, e daí a gente joga o dadinho e o número que cair lá, a gente vai pegando os palitinhos de acordo com o número. Então, se caiu no 6, eu vou pegar o 6. E quando der 10, o que acontece? Nunca 10, a gente junta os 10 palitinhos, devolve e pega uma dezena, não é isso? Então, a gente joga com o material dourado, né? Então, a professora falou de palitinhos, mas na verdade são os cubinhos. Então, a gente pega lá os 10 cubinhos e vai trocar por uma dezena. Isso aí é o joguinho Nunca 10. Por quê? Porque é um treinamento para a gente já entender que quando a gente realiza as operações, nunca pode 10 em nenhuma das ordens das operações. Nem na unidade, nem na dezena, nem na centena e nenhuma outra ordem vai caber o 10. Então, é sempre até 9 que a gente vai utilizar. Então, vamos tentar resolver isso aí, tentar entender isso aí da melhor forma. Então, prestem atenção aqui nessa continha. Então, nós temos aí como exemplo 7 mais 6. 7 é a unidade, 6 também. Então, eles devem permanecer na ordem correta aí da operação. 7 mais 6. Se a gente juntar aí 7 unidades mais 6 unidades, vai dar quanto? 13, né? Se a gente estiver fazendo isso com algum material manipulável, tampinha de garrafa, palitinho de sorvete, ok, a gente junta lá 13, põe 13 na continha, pronto, resolveu o nosso problema, né? Mas quando a gente vai colocar esse numeral na continha, ele precisa seguir uma regra, ele precisa seguir uma ordem. Eu não posso colocar o 13 só na unidade. Por que então que eu vou ter que dividir esse número? Então, é isso que a gente vai fazer hoje, é isso que eu vou tentar explicar para vocês, tá bom?
Então, vamos lá. Nessa continha básica e simples, 7 mais 6, a gente está envolvendo aí só a unidade. Então, vocês vão pegar aí 7 cubinhos do material dourado mais 6. Quem não tiver material dourado, pode fazer com palitinho também, tá? Só que daí, na troca da dezena, vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Então, quando a gente junta 7 mais 6, eu vou ter o valor de 13, certo? Então, lembra o que a gente falou que nunca 10? Toda vez que a gente tiver um valor de 10, a gente vai juntar esse valor e vai colocar ele como reserva lá na dezena. Porque 10 vale uma dezena. Lembram disso? Então, o 10 não pode ficar na unidade porque ele pertence à dezena. Então, como 13 é 10 mais 3, então eu vou pegar o 10, vou colocar ele de reserva na dezena. E ele vai ficar desta forma aqui. E aí, professora, sobrou 3 cubinhos ainda, sobrou 3 unidades. Se o 3 é unidade, aonde que ele vai ter que ficar na conta? Na unidade. Então, eu coloco o 3 na unidade e agora eu vou somar a minha dezena. Eu já tinha uma dezena lá ou eu não tinha nenhuma? Não tinha, porque a nossa conta tinha somente unidades, né? 7 mais 6. Só que como agora a gente tem o valor de 10 unidades que a gente trocou, então agora a gente tem uma dezena. Então, uma dezena que a gente trocou, que está lá na reserva, mais nenhuma, porque não tem mais nenhuma dezena, vai descer ele e colocar no resultado. Por isso que o 1zinho vai ficar na dezena e não na unidade. Juntando assim o valor 13. Conseguiram entender mais ou menos? Vamos tentar fazer a primeira continha aí juntos, ó. 8 mais 4. Então, vocês vão pegar aí para mim 8 unidades. Depois vai pegar mais 4 unidades e vai juntar para ver qual vai ser o valor. Deu 12. 12 é mais que 10. Lembra do jogo nunca 10? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar até dar 10. Deu 10, a gente vai trocar por uma dezena. A gente vai colocar lá ele de reserva na dezena. Então, pega os 10, retira, troca por uma dezena, ó, vai ficar uma dezena aí na continha de vocês. E o restante que ficou aí são 2 unidades, né? Então, o 2 na unidade e o 1, como não tem mais nada para somar com ele, vai ficar na dezena, dando assim o resultado 12. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí mais ou menos a continha? Então, hoje a atividade de vocês é essa, vai treinar em todas essas continhas da forma como a Pro falou. Então, vocês vão pegar aí as unidades, vão juntar, as primeiras continhas aí são simples, só de unidade para vocês treinarem essa parte de troca pela dezena. Assim que vocês trocarem, vocês vão colocar o valor lá embaixo também na ordem correta, tá? Então, o que é unidade embaixo da unidade, o que é dezena embaixo da dezena, certo? Treinando essa parte aí, vocês vão realizar a próxima atividade. A próxima já vai ter aí unidade e dezena. Como que a gente vai fazer, professora? Da mesma forma. Vocês vão fazer a unidade primeiro, vão trocar se tiver mais que 10, colocar o 1zinho de dezena lá na dezena e vai somar com o valor que tem na dezena também. Vamos fazer essa experiência juntos? Então, a primeira continha aí que envolve dezena na próxima atividade é essa. 23 mais 7. Então, como que vai ficar? Primeira regra da operação, realizar a unidade primeiro. Então, peguem aí 3 unidades mais 7. Vocês vão juntar e vai contar quanto que deu. Contou aí para mim? Deu quanto? 10 unidades, né? Se a gente juntar 10 unidades, eu vou poder trocar por uma dezena. Então, eu retiro essas 10 unidades e eu troco por uma dezena e coloco ela de reserva lá na dezena. Sobrou alguma unidade? Não. Então, o que eu utilizo para representar o nada? O zero. Então, eu coloco zero na unidade porque não sobrou nenhuma unidade, certo? Agora, eu vou fazer a operação na dezena. Eu vou fazer a soma, né? Na dezena. Então, tinha lá já 2 dezenas.
só que eu troquei as 10 unidades por uma dezena que ficou ali na reserva. Então, eu junto 2 mais 1, que vai ser igual a 3. Então, essa primeira continha aí, o resultado foi 30. Certo, pessoal? Parece complicadinho agora no início, mas isso aí é uma questão de treino, da gente ir aprendendo. Então, aí é só o jeitinho da gente pegar para fazer as trocas das unidades para dezena, tá? Então, vão treinando aí com essas atividades. Qualquer dúvida que surgir, pode perguntar, que a Pro tá aqui para auxiliar vocês, certo? Um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!